bem-vindos ao programa Saber Direito. Vamos dar início a mais um ciclo de aulas e essa semana vamos falar sobre as espécies tributárias. Meu nome é Patrícia Postigo Varela Canhada, sou advogada em São Paulo, sou especialista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa semana nós vamos tratar das espécies tributárias. Na aula de hoje vamos falar sobre trazer noções gerais de direito tributário. Na segunda aula, vamos trazer um apanhado sobre os impostos e também os impostos federais. Na terceira aula, vamos falar dos impostos estaduais e dos impostos municipais. Na quarta aula, vamos abordar os empréstimos compulsórios e as contribuições. E na última e quinta aula, nós vamos abordar as taxas e contribuição de melhoria. Bom, qualquer início de estudo sobre direito tributário deve começar pela análise da Constituição Federal. É na Constituição Federal que nós encontramos todas as diretrizes de um estudo de direito tributário, principalmente nos artigos 145 a 156 da Constituição Federal. É principalmente nesses artigos que nós devemos pautar qualquer estudo de direito tributário. Bom, a principal fonte de arrecadação de qualquer Estado é o tributo. São os tributos que financiam um Estado. É a fonte genuína de manutenção de um Estado. Em um sistema republicano como o nosso, o poder de quem elege as pessoas que vão instituir os tributos é o povo. República é um termo que tem origem no latim e quer dizer res publica. Então, é o povo quem elege os seus representantes, nesse caso o Poder Legislativo, e é o Poder Legislativo quem tem competência tributária para criar os tributos. O que é competência tributária? Então, competência tributária é o exercício do poder de tributar. Alguns doutrinadores afirmam que competência tributária é um dever. Mas eu entendo, e a grande maioria da doutrina entende, que competência tributária é uma faculdade. O ente político, no caso a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem exercer essa faculdade que é outorgada pela Constituição Federal ou não. Um exemplo que auxilia, corrobora com a ideia de que a competência tributária é uma faculdade é o artigo 153 da Constituição Federal, que prevê como sendo competência tributária da União a instituição do imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi criado. Então, apesar da previsão da Lei Complementar 101 de 2000, que afirma que competência tributária é um dever e a não instituição de um tributo, de instituição de competência de um determinado ente da federação causaria a responsabilidade fiscal, nós acreditamos que essa previsão deve ser vista com restrições, porque quando não há essa responsabilização, como no caso da União, pela não previsão do imposto sobre grandes fortunas. Por outro lado, quando um determinado tributo tem parte da sua receita pertencente a outro ente da federação, eu acredito que, nesse caso, nós podemos falar que há um dever de criar esse tributo. Que é o exemplo do artigo 158 da Constituição Federal, que prevê que 25% da arrecadação do Estado com o imposto de circulação de mercadorias e serviços deve ser direcionado aos municípios. Bom, vamos falar também um pouquinho das outras características da competência tributária. A competência tributária, ela também é indelegável. O que é indelegabilidade? A Constituição, ela prevê o seguinte: a competência tributária prevista para um determinado ente da federação, ou União, ou Estados, Distrito Federal ou municípios, não pode ser delegada a outro ente da federação. Então, não pode a União, que deixou de prever o imposto sobre grandes fortunas, delegar aos municípios essa competência, para que os municípios instituam esse tributo. Então, a competência tributária, ela é indelegável.
Outra característica é a mutabilidade. A competência tributária ela é mutável. Ela pode ser alterada por emenda constitucional. Então, temos aí outra característica da competência tributária. E ela é imprescritível. Então, sua não utilização não faz com que aquele ente que tenha a competência outorgada pela Constituição perca essa competência porque deixou de instituir um determinado tributo. Então, como o exemplo que a gente deu, a União, que ela até hoje não previu o imposto sobre grandes fortunas, ela não perde esse direito de prever. Não é porque até hoje ela não instituiu que ela, se quiser instituir a partir de 2009, ela não teria esse direito. Então, uma das características também é a imprescritibilidade da competência tributária. O instrumento para a criação do tributo é a lei ordinária. Mas o tributo ele também pode ser criado por medida provisória e lei complementar. Nós vamos tratar dessas outras hipóteses normativas no decorrer das aulas, para que a gente não pare e comece a tratar de medida provisória e lei complementar. A Constituição, então, como a gente disse, ela outorga o poder de tributar. Competência tributária é o poder de tributar. Então, ela fala quais são os tributos de competência da União, os tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Qual a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa? Vocês devem estar se questionando, bom, mas nem sempre eu vejo um determinado ente que está previsto na Constituição como aquele que tem o poder de criar determinado tributo, mas nem sempre é ele quem cobra esse tributo. Então, a gente precisa diferenciar competência tributária de capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa é o dever-poder de arrecadar tributos e ficar com o produto dessa arrecadação. Então, é o dever de arrecadar, fiscalizar e administrar os tributos. A capacidade tributária ativa, diferente da competência tributária, ela pode ser delegada. Então, um determinado ente da federação que tenha competência, mas por inúmeras razões não tenha condições de arrecadar ou fiscalizar, ele pode delegar a um outro ente, e aí um ente político ou não político, essa capacidade. E aí nós podemos falar que a capacidade tributária ativa, ela é um dever. Então, a competência, como a gente viu, ela é uma faculdade. Agora, a capacidade tributária ativa, não. Uma vez transferida para um outro ente, político ou não, a capacidade de cobrar, de fiscalizar e de arrecadar tributos, ela deve ser exercida. E aí, sob pena de não sendo arrecadada, aí sim, ser responsabilizado fiscalmente na previsão trazida pela Lei Complementar 101 de 2000, artigo 11. Então, a capacidade tributária ativa, como a gente disse, a quem foi delegado o dever de arrecadar, fiscalizar e administrar determinado tributo, ele tem, esse é um poder-dever. Então, não sendo realizada, ele pode ser responsabilizado nos termos do artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000. Então, quem tem competência tributária ativa, tem capacidade tributária ativa. Mas, nem sempre quem tem capacidade tributária ativa tem competência tributária ativa. Então, essa diferença tem que ficar bem clara para vocês. A Constituição, ela traz a competência de criar o tributo e determina, faz a diferenciação de cada tributo para cada ente político. E esse ente político pode delegar essa competência. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. O antigo INSS, ele tinha, que hoje, na verdade, é super receita, mas o antigo INSS, ele tinha o poder de arrecadar e fiscalizar e administrar as contribuições sociais. A OAB é um exemplo, né, para os advogados. A OAB também ela